Olá, povo de Deus, que Deus nos abençoe, amém. Hoje eu gostaria de deixar aqui mais uma palavra para a honra e glória do Senhor, uma palavra que nos traz instrução, uma palavra que nos ensina onde queremos chegar, qual o propósito de toda a nossa vida aqui na terra e qual o nosso destino, o que nós ainda vamos passar para herdar uma vida e eternidade com o Senhor e quais caminhos devemos prosseguir, porque nós aqui na terra dá a impressão que a nossa vida é só essa aqui e morreu, acabou, não tem mais vida. Mas segundo a Bíblia, aqui é só um teste. A terra onde nós vivemos é só um teste para a direção de Deus, para onde Ele quer nos levar após essa vida nossa aqui. Então a nossa vida ela não acaba aqui na terra. A palavra fala que a nossa matéria, que é o nosso corpo, assim como ele veio do pó da terra, quando nós morrer, volta para o pó da terra de novo. Mas dentro de nós há um espírito, há uma alma que nós ainda, depois de morrer, que ir para o pó da terra, a nossa matéria, nós ainda tem um encontro ainda, após essa vida. E esse encontro vai passar por um julgamento para definir qual vai ser a nossa eternidade. Se nós vamos viver com o Pai, com o nosso Deus, na cidade santa, ou se nós vamos ser julgados e condenados para o fogo eterno. E nesse julgamento é que vai definir tudo. Então, as riquezas daqui da terra não pode, o dinheiro não pode comprar o nosso coração, não pode comprar a nossa felicidade. O homem pode ter a quantidade de dinheiro que for, mas não compra a felicidade. O homem pode ter a maior fama que o ser humano pode existir, que pode existir para o ser humano aqui na terra, mas não compra a felicidade. O homem pode adquirir tudo o que ele quiser aqui na terra através do dinheiro, mas essa felicidade que eu estou falando, ele não compra, dinheiro não compra. Por quê? Porque ela só o Pai que pode dar. Então não adianta a pessoa achar que tem riquezas, dinheiro e vai humilhar os outros, não vai depender dos outros. Não adianta o homem ter fama, sucesso e achar que não depende de Deus. Porque mesmo que ele ache que não depende de Deus, quando ele morrer, ele vai para o pó da terra e a alma dele vai prestar conta. E quando chegar naquele grande dia do julgamento, as riquezas, as famas, o que ele pensava aqui que não dependia de Deus, nesse momento ele vai ver que realmente em tudo ele dependeu do Senhor. E nesse momento ele vai ser julgado. E ali cabe ao nosso Pai definir se as ações, se as atitudes aqui na terra vai dar a ele o direito de ficar do lado direito. Então, essa palavra que eu vou estar deixando aqui, ela nos mostra esse entendimento, esse conhecimento. E esse entendimento nos mostra que o que nós estamos fazendo aqui hoje, independente do que estiver fazendo, no trabalho, no ministério, o que eu estou fazendo aqui agora, passando essa palavra para diante, trazendo esse conhecimento bíblico, tudo isso, independente de eu estar certo, de eu estar errado, esse julgamento não vai me poupar. Esse julgamento não vai poupar ninguém. Ao contrário, a Bíblia fala que nós
que Deus deu a direção de ser apóstolo, de estar levando o conhecimento da palavra dele, vai ser os primeiros a ser julgados. Então, esse julgamento é para todos. É para rico, para pobre, para quem tem sucesso, para quem não tem, para quem é importante, para quem não é, para quem tem dinheiro, para quem não tem. O julgamento é para todos. Ninguém vai escapar. É necessário passar por esse julgamento. É engraçado que a Bíblia fala que a terra, nesse grande dia, a terra vai entregar os mortos que está com ela, os mares, e todos vai ressuscitar. Aqueles que morreu faltando uma perna, aqueles que morreu faltando um braço, aleijado. Engraçado que a Bíblia relata que todos vai ressuscitar diante do Senhor e vai prestar conta perfeito. Ninguém vai estar faltando nada. E a Bíblia fala que ninguém vai poder falar que não ouviu a palavra do Senhor para se arrepender a tempo. Então é um julgamento que não poupa ninguém. Aqueles que ganhar, aqueles que se arrependeu, que viveu uma vida agradável diante dos olhos do Senhor, vai ter o direito da eternidade. E aqueles que não ganhou esse direito no dia do julgamento, a Bíblia relata que já está preparado um lugar para eles, que é o mesmo lugar dos demônios, que é um lago de fogo com enxofre, que queima dia e noite, e as almas vai ficar ali atormentadas, sofrendo, sentindo dores e não vai poder morrer. É triste, é preocupante, mas é a realidade do que nós vamos enfrentar, que nos espera, independente de quem já morreu, quem está vivo. A Bíblia relata que vai chegar esse dia. Então é melhor a gente analisar a palavra e colocar ela em prática. Que esse tempo, o propósito de nós estar aqui na terra é exatamente esse. Porque o nosso Deus hoje ele está como advogado. Vai chegar a esse dia que ele vai estar como juiz. Hoje nós erra, nós falha, nós peca, nós rende aos pés dele e ele nos perdoa, nos põe de pé novamente. Porque a Bíblia relata que não há santarrão. A Bíblia relata que aquele que está de pé vigia para que não caia. Então significa que aqueles que estão de pé teve os momentos que já caiu, mas Deus perdoou, porque hoje ele está como advogado. Então não importa o que você fez, se você está no mundo, se você caiu e não tem força para levantar, lembre disso que eu estou falando. Hoje ele está como advogado. Ele tem o poder de te perdoar e te levantar novamente por você num lugar de honra. Mas você precisa tomar essa decisão hoje, enquanto é tempo. Porque a hora que chegar o dia desse julgamento, a Bíblia relata que não vai ter como se arrepender. O tempo de se arrepender é hoje. O dia do julgamento é julgamento. A condenação, quem fez, já fez. Ali Deus vai estar para julgar. Não vai haver tempo de arrependimento. Então hoje é o tempo de nós consertar a nossa vida, de nós pôr em prática a palavra, viver ela e viver o propósito que Deus tem na nossa vida. Então deixar aqui alguns versículos que nos mostram a felicidade e a infelicidade. A felicidade ela vem de muitas formas passageiras, através de um bom negócio, um recurso que a pessoa teve ali e veio a felicidade, logo ela vai passar, através ali de algo bom que aconteceu no momento, por algum tempo. Depois vem a infelicidade. E assim a vida continua. A felicidade, ela vem de acordo com o nosso conhecimento de quem é o nosso Deus, de quem Ele é na nossa vida. Quando vem a angústia, as tribulações, as lutas, quando a infelicidade se aproxima, nós reconhecemos que Ele está acima de todas essas coisas. E nós podemos confiar que aquele momento vai passar
e nós vamos continuar com ela no nosso coração, porque nós reconhecemos Ele como nosso Criador, nós reconhecemos Ele como nosso Salvador, e nós reconhecemos que nós estamos caminhando para o dia do julgamento para ser salvo. Então, por isso, a felicidade ela não é comprada por dinheiro, por fama, ela vem do Senhor. E só consegue essa compreensão aqueles que entendem que Ele é maior em tudo em nossa vida. Ele é maior do que as riquezas, do que as famas, Ele é maior do que as tribulações, do que as pobrezas. Só assim nós vamos entender o que é felicidade. Muitas vezes nós estamos passando por uma luta, por uma dificuldade, e nós estamos felizes. Por que feliz? Porque nós reconhecemos o nosso Deus. Nós sabemos quem Ele é. E sabemos que, independente da situação que nós estiver vivendo, Ele vai estar de nosso lado. Ele vai estar nos observando. Ele vai estar sondando o nosso coração. Ele vai estar vendo o que nós estamos pensando naquele momento. Qual é a nossa fé nele? Se a nossa fé está abalada por causa da dificuldade, por causa da luta, ou se realmente nós estamos firmes na rocha. Então, Ele nunca nos abandona. Independente da luta, da tribulação, Ele vai estar do lado. Na hora da dificuldade, da luta, muitas vezes nós vamos pensar que Ele não está do nosso lado. Porque muitas vezes nós passamos por prova para Ele moldar o nosso caráter, para Ele nos entregar algo grande. E se nós não for aprovados, se nós não, no momento da luta, da tribulação, nós não tiver essa consciência que Ele está de nosso lado, nós não estamos aprovados para receber aquilo que nós esperamos, aquilo que às vezes, muitas vezes faz parte do nosso propósito aqui na Terra. Mas, na verdade, Ele nunca afastou de nós. Muitas vezes são nós, com nossas ignorâncias, com nossas falhas, com nossos erros, que nos traz pensamentos que Ele não está do nosso lado. Mas isso é por causa de nossos próprios erros, por causa de nossas falhas. E a Bíblia relata que nós somos falhos, nós somos pecadores, não existe ninguém santarrão. Mas nós temos que ter, eu tenho que ter dentro de mim que eu preciso mudar, que eu quero chegar naquele lugar onde a Bíblia relata que não vai haver sofrimento. Eu preciso ter isso dentro de mim. E se eu errei, eu tenho que pedir perdão. Se eu não errei, eu tenho que pedir perdão. Porque a Bíblia relata, na minha Bíblia está escrito que nós erramos até sem perceber que nós erramos, que nós pecou. E isso vem desde a geração do mundo. Em toda a humanidade foi assim. E hoje não é diferente. Hoje, para mim manter de pé, hoje, para mim fazer o que eu estou fazendo, eu preciso reconhecer os meus erros, as minhas falhas, que eu não sou melhor do que meu irmão, que meu irmão, independente do sucesso dele, que eu estiver vivendo, não é melhor do que eu, independente das riquezas dele, não é melhor do que eu, independente da minha vida, eu não sou melhor do que o meu irmão, independente de eu ser um mendigo, de eu ser algo lá no mundo que está praticando coisa errada, que está usando droga, que está fazendo outras coisas de errado, eu não sou melhor do que ele. Do mesmo jeito que Deus me encontrou, me pôs de pé, Deus pode levantar quem Ele quiser.
um mendigo, para pregar a palavra dele, um traficante. Não importa a vida do que a pessoa está vivendo lá no mundo. O que eu quero dizer é que eu não devo julgar ninguém, porque assim como Deus me encontrou, Deus encontra quem está lá no mundo. E quem está de pé, que se acha que é orgulhoso o suficiente porque tem dinheiro, porque tem algo importante, assim como aquele que está lá no mundo, Deus pode levantar ele e pôr ele de pé, e aquele que está de pé cair por causa do orgulho. Então o propósito daqui, a felicidade que eu falo, é entender essas coisas. A sabedoria que é tanto pregada no livro de Provérbios, igual eu estou gravando todo o livro de Provérbios, a sabedoria, ela é bem mais profunda. Tem muita coisa por detrás que nós devemos entender. Muitas vezes nós falamos as coisas que é mais comum, que é falar mal do outro é pecado, que é julgar o outro é pecado, mas há muitas coisas que envolvem o reino de Deus. Jesus, ele não veio aqui à toa. Ele veio mostrar à humanidade qual é o caminho. E para isso ele precisou da própria vida dele. Então não pensa que é simples, que a sabedoria são pouca coisa, que tem coisa muito mais profunda por detrás para herdar esse lugar, para herdar essa sabedoria, para herdar a felicidade que eu falo, para herdar o direito no dia do julgamento de ficar do lado direito. Tem muito mais por detrás. São muito mais profundo o que as Escrituras Sagradas ensinam, porque você lê um livro, você entende ali o que você está lendo no momento, e você fechou ele, muitas vezes você esquece o que está nele. Mas a palavra fala que a Bíblia Sagrada, ela fechada é um livro comum. Mas a partir do momento que você abre ela e busca o conhecimento por detrás de cada versículo, e quando a gente pede o Espírito Santo para revelar o que significa, o significado de cada versículo, a gente vê que há muito por detrás que nós nem chegou perto da compreensão de apenas uma mensagem que é pregada em cima de um altar. Então, pregar uma mensagem em cima do altar sem ter os conhecimentos mais profundos é fácil. Eu posso muito bem pegar um versículo, estudar ele, entender ali algumas coisas e pregar em cima do altar. Sim, não é errado. Eu estou buscando conhecimento, mas por detrás ainda tem muito mais que eu posso aprender. Mas quem ensina é só o Espírito Santo. Não adianta eu achar que por eu trazer aquela palavra ali bonita, eu já sou o tal. Porque não sou. Porque a palavra relata que cada dia ela se renova. Então eu nunca vou, independente do que eu entender do versículo, eu nunca vou estar acima de ninguém. Porque se ela renova, ela pode renovar para alguém que pode ter um conhecimento muito maior do que o meu e pode revelar para mim, que posso estar trazendo um conhecimento mais elevado, mas não significa que ninguém que está ali por trás de uma mensagem linda, poderosa, é o suficiente, porque ela vai se renovar a cada momento. Então fica aí essa palavra de conhecimento, sabedoria, de entendimento, que o Senhor continua colocando no nosso coração o entendimento que nós somos imperfeitos e nós a cada dia precisamos buscar. É por isso que nós não podemos parar com a busca ao Senhor do entendimento. Nós somos imperfeitos e nós precisamos de aprender
cada dia, porque só assim Deus vai reconhecer o nosso interesse pelo que é certo. Então, vou deixar aqui uma palavra que se encontra no livro de Provérbios 11, verso 1, que mostra, vou estar lendo até o 12, mostra algumas coisas que comprovam o que eu estou falando. A palavra fala assim: o Senhor Deus detesta quem usa balanças desonestas, mas gosta de quem usa. A palavra fala que essa balança desonesta é quem tira proveito dos outros. Já sabemos que esse mundo ele é cheio de injustiça. Esse mundo, a Bíblia relata que ele já foi entregue ao maligno, mas cabe a nós a saber onde é o nosso lugar. Por isso que essa palavra está falando de balança desonesta. Que a balança desonesta não é só roubar os outros, é em tudo em nossa vida. Tudo que fazemos que é errado, nós estamos numa balança desonesta. Então a palavra fala que balanças desonestas, o Senhor Deus detesta quem usa balança desonesta, mas ao mesmo tempo a palavra fala, mas gosta de quem usa pesos justos. O orgulhoso será logo humilhado, mas com os humildes está a sabedoria. As pessoas direitas são guiadas pela honestidade, e a perversidade dos falsos é a sua própria desgraça. No dia do julgamento, as riquezas não adiantarão nada, mas a honestidade livrará da morte. A honestidade torna mais fácil a vida dos bons, porém os maus causarão a sua própria desgraça. A honestidade livra o homem correto, mas o desonesto é apanhado na armadilha da sua própria ganância. Quando o perverso morre, a sua esperança morre com ele. A esperança dos maus dá em nada. Aqui a palavra fala que quando o perverso morre, a sua esperança morre com ele. Porque eu falei que o tempo que nós temos de se arrepender é agora. Porque agora nós estamos vivos. Mas se a pessoa partir desse mundo, descer a sepultura, não tem como ele se arrepender mais não. O arrependimento é hoje, enquanto nós estamos vivos. Depois que morreu, a Bíblia relata que nós não sabemos do dia da manhã. Quando nós morrer, não tem como nós se arrepender. Então nós precisamos de pensar no que nós estamos vivendo, no que nós estamos lendo, se nós estamos pondo em prática. Porque a morte, ela não avisa o dia que ela vem. Então se a pessoa morrer, aqui a pessoa está falando, se ela morrer no pecado, ou de uma forma que não agrada a Deus, já era. A esperança dela morreu junto com ela. No 8 fala assim: o homem honesto escapa da angústia, porém o mal a recebe em lugar dele. As palavras dos maus destroem os outros, mas a sabedoria livra do perigo os homens corretos. A cidade fica contente com o sucesso das pessoas honestas. Há gritos de alegria quando morre um homem mau. Quando as pessoas honestas abençoam uma cidade, ela se torna importante, mas as palavras dos maus a destroem. Olha só que forte. Eu sempre falo nos meus vídeos que nós devemos ter cuidado com o que nós falamos, porque o que nós falamos impacta no mundo espiritual. Há muitas pessoas que vivem, eu falo até na minha própria família, Deus tem mostrado que gerações do passado
muitas vezes, proclamou palavras negativas que ficou no mundo espiritual aquilo ali como uma maldição. E isso é muito comum nas famílias. E eu sempre falo que as palavras têm poderes. Tudo que falamos está registrado. Não tem como voltar atrás. Para quebrar uma palavra de maldição é só com propósito. E aqui essa palavra está provando que isso acontece. Olha só para ver aqui no versículo 11. No versículo 11, verso 11. Quando as pessoas honestas abençoam uma cidade, ela se torna importante. Olha só para ver. Mas as palavras dos maus a destrói. Então significa que as nossas palavras ela pode construir algo bom, mas pode destruir também. Então essa é uma palavra que não basta nós apenas ler. Precisamos pôr em prática, porque independente do que nós vivemos, como eu falei anterior, nós vamos ter um julgamento nos esperando. E às vezes uma palavra pode nos destruir e mandar para o lado esquerdo, onde o fogo queima dia e noite. Então é muito sério. Não é apenas levantar a mão e falar eu aceitei. Muitas vezes, que eu sempre costumo falar, que alguém que está lá no mundo fazendo tudo de errado pode ser salvo, e aqueles que se fala que é religioso pode estar sendo destruído. E há um versículo que fala que naquele grande dia as prostitutas, os cobradores de impostos, a palavra relata que no Velho Testamento, como cobradores de impostos, eram pessoas pecadoras. Essas pessoas, naquele grande dia, serão salvos. E muitos que deveriam ser salvos vai estar sendo condenada. Então, não é brincadeira. Tem que ter arrependimento e tem que viver. Porque Deus, Ele não passa a mão na cabeça de pastor, não passa a mão na cabeça de missionário, não passa a mão na cabeça de profeta, não passa a mão na cabeça de ninguém. O pecado é pecado, santidade é santidade. E Ele é santo, santo, santo. Ele não aceita erros. Errou tem consequência. Davi errou e ele pagou. Todos que a Bíblia relata que errou, teve consequência. Nós temos consequência. Eu tenho consequência do que eu falo, do que eu acho. Se eu estiver trazendo uma palavra aqui mentirosa, inventando para ganhar seguidor, algo dessa forma, se eu estiver inventando que não estiver na palavra, eu vou ter consequências dela. Mas se eu estiver trazendo algo dentro da palavra, isso vai edificar a vida de outro lá na frente. E eu não vou ser julgado, porque eu falei, eu não acrescentei nenhum ponto e nem tirei. Porque a Bíblia fala que aquele que tirar um só ponto ou acrescentar, as pragas que está descrito na Bíblia Sagrada cairá sobre ele. Então não devemos brincar com a palavra de Deus, devemos entender e falar o que está escrito. Porque assim vai haver arrependimento. Então fica aí essa palavra de compreensão. Estarei fazendo uma oração para Deus abrir a nossa mente, para nós aprender mais, entender mais o significado de cada versículo. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, eu te dou graça, Pai, por essa palavra que foi ministrada aqui, nesse grande dia. Abençoa o nosso dia, a nossa semana, que já está se iniciando. Abra a mente de cada um que vai ouvir essa mensagem, para que venha entender, Senhor, o significado da Tua palavra, do que o Senhor quer de cada um de nós, e nos mostre sempre o caminho que nós devemos prosseguir, Pai. Afasta do nosso caminho o que é mal, as armadilhas de Satanás,
Afasta de nosso caminho todo espírito imundo que trabalha dia e noite para tirar nós do caminho reto. E nos livra, Pai, assim como está escrito na Tua palavra que acabei de ministrar, que o Senhor livra aqueles que obedecem a Tua palavra e nos dá sabedoria para nós aprender a cada dia mais, um pouco mais da Tua palavra. Sou grato a Ti por esse dia, por essa oportunidade que o Senhor está me dando e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, povo de Deus. Fica aí essa palavra, que o Senhor possa encher o coração de todos vocês e ao meu também a cada dia, para estar cumprindo o propósito dele. Amém?